Olá, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser da unidade 2, falando sobre acentos. Em sala de aula, vocês sempre me perguntam assim: professora, qual acento que nós vamos usar? É a cobrinha? É o chapeuzinho? É o risquinho? Não, cada um desses acentos, ele tem um nome. Por exemplo, a cobrinha, nós falamos que ela é o tio. O risquinho nós chamamos de acento agudo e o chapeuzinho nós chamamos de acento circunflexo. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Mas para que serve isso, professora? Então, hoje eu vou explicar a vocês para que servem os acentos. Vamos lá? Mas antes disso, dá uma pausa aí no seu vídeo, vai lá, pega a apostila, abre em português na página 39, porque nós vamos ter atividade de lá para fazer e eu gostaria que vocês estivessem com ela em mãos para vocês não se perderem depois. Mas se perderem, não tem problema. Vai lá no WhatsApp e chama a professora Isa, tudo bem? Então vamos lá. Vamos saber para que servem os acentos? Para diferenciar o sentido da palavra. Olha aí, serve para diferenciar o sentido da palavra. Serve para identificar o timbre da vogal. Também serve para demonstrar qual é a sílaba forte da palavra. Nós já fizemos isso em sala de aula, né? Descobrir a sílaba forte é chamar a palavra. Por exemplo, eu vou chamar uma palavra agora, ó. Ventilador. Olha lá, a sílaba forte foi o dor, não foi? Já consegui identificar aí a sílaba. Olha lá, verificar se o som é aberto ou fechado. Nossa, professora, o que é isso? Som aberto e som fechado. Calma aí, já vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é o som aberto e o som fechado de um acento em uma palavra. Vamos lá? Observe essas duas palavras que a professora colocou aí. O vou. Teve aí algum sentido para você? Pense bem. Não teve, né? Pois é. Mas embaixo eu já escrevi ela com acento, tanto com acento agudo como com acento circunflexo. Olha lá como ficou. Vovó, vovô. Modificou, não é? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Quando a gente colocou acento agudo na palavra vovó, o som ficou aberto, abriu. Olha como eu vou abrir a boca e você vai ver. Vovó! Eu abri a boca, deu um som aberto, não é? Agora, olha eu falando a palavra vovô. Vovô! Olha o som. Veio para dentro, veio um som fechado. Olha a diferença do acento agudo e do circunflexo. Olha aí também, agora nós vamos falar somente do acento agudo. O acento agudo nós utilizamos nas vogais que têm pronúncia aberta. Acabei de falar ali para vocês na palavra vovó, não é mesmo? Veja como ele é usado, ó. A, E, I, O, U. Vou repetir para vocês, presta atenção na boca da professora. A, E, I, O, U. Olha o exemplo nas palavras abaixo. Água, época, ícone, óculos, útil. Vocês viram que todas as palavras que a professora Isa pronunciou e leu aí com vocês não tem som aberto? Já no circunflexo, no acento circunflexo, já muda, o som é mais para dentro e mais fechado. Vamos ver? Olha lá, ó, todo pensativo para descobrir como é o acento circunflexo. Vamos mostrar para ele como que funciona isso? O acento circunflexo, que vocês chamam de chapeuzinho, o nome dele não é chapeuzinho, o nome dele é circunflexo. Embora ele pareça uma casinha assim, ele tem um nome.
Quando a gente coloca ele sobre as letras A, E e O, indica uma pronúncia fechada. Vou ler os exemplos que eu fiz aqui para vocês também. Atlântico, pêssego, supôs, lâmpada, câmara, espontâneo, gênero, urgência, tênue e paciência. Vocês notaram? O som ficou para dentro, é como se estivesse não querendo sair. Já o agudo não, ele quer expandir, né? Sair para fora. Já o acento circunflexo não, ele é um som mais fechado e ele fica mais para dentro. Vocês viram qual é a diferença? Agora nós vamos para a apostila. Você já pegou a apostila aí? Que bom! Isso significa que você é um aluno aplicado. Lá na página 39, eu já deixei até a minha apostila aberta aqui do meu ladinho para mim conferir com vocês. Na página 39, vocês vão ler atentamente e responder a questão de acordo com o texto. Tem um textinho pequenininho lá em cima, que é bem pequenininho, que chama O que é mesmo trânsito? Então, leia com bastante atenção. Não esqueça de prestar atenção nos acentos, que é importante, e depois tem 2 quadradinhos lá embaixo. Terminou o texto, tem 2 quadradinhos. Você vai marcar com o X a resposta correta. Conforme você lê o texto, você vai marcar com o X a resposta correta. Depois tem outro textinho para você ler, que está explicando o que a professora Isa já falou aqui para vocês sobre o acento agudo e sobre o acento circunflexo. Já na terceira atividade, está pedindo para vocês ler o texto e só circular. O que é circular? Fazer um círculo em volta da palavra que tem acento agudo e acento circunflexo, não é mesmo? Já na terceira atividade, está pedindo assim, tem 2 quadradinhos. Cada quadradinho está escrito assim, acento agudo, no outro quadradinho, acento circunflexo. Você vai lá no texto novamente, vai olhar as palavras que você leu e circulou com acento agudo e vai copiá-las lá onde está escrito acento agudo. Depois volta lá no texto, vai achar uma palavrinha que você viu que ela tem um acento circunflexo. Vai pegar ela e vai escrever lá onde está escrito acento circunflexo. Entendeu? Bem fácil, não é? Já lá na página 40, você vai ler 2 grupos de palavras. De um ladinho tem um grupo de palavra, do outro ladinho tem um grupo de palavra. No meio desses 2 grupos de palavras, tem um quadradinho roxo com um acento agudo e um embaixo com um acento circunflexo. Você vai ligar a palavra de acento agudo no acento agudo, a da palavra no circunflexo na palavra de acento com circunflexo. Se você quiser treinar ainda mais a sua leitura e a sua escrita, você pode primeiramente acentuar a palavra. Por exemplo, lá na atividade está escrito assim, bebê. Bebê é um som fechado, não é? Eu não falo bebê, eu falo bebê. Então, é acento o quê? Isso mesmo, acento circunflexo. Mas em qual E, professor? Olha, vamos falar de novo a palavra? Bebê. É no último E. Então, você vai lá no último E, coloca o acento circunflexo, depois liga lá no acento circunflexo. Entenderam? Muito fácil, né? Já no exercício 2, está pedindo assim, agora coloca o acento em cada uma das palavras de acordo com o tipo de acento que deve receber. Depois encaixe na cruzadinha. Então, lá tem vários desenhos na cruzadinha e está pedindo para você escrever a palavra e depois você colocar na cruzadinha. Então, você vai ver lá, tem um desenho que é um óculos. Você vai escrever óculos lá na cruzadinha. E aí, vai colocar o acento. Então, fala com a professora. Óculos.
Ele é um som aberto ou um som fechado? Isso mesmo, é um som... Hã? De novo, não entendi? Aberto, muito bem. Então, ó, óculos. Saiu para fora o som. Coloque o acento, depois escreve lá na cruzadinha. Ou você pode escrever na cruzadinha e depois colocar o acento, combinado? E também lá na apostila, no finalzinho, no exercício 3, tem um desafio para você. Pesquise em jornais e revistas mais palavras com acento agudo e acento circunflexo e cole no seu caderno. Então, faça lá um quadradinho no seu caderno e escreva acento agudo. Aí cole as palavras com acento agudo. Depois faz outro quadradinho em seu caderno e escreva palavras com acento circunflexo e cole as palavras com acento circunflexo. Pronto, você já realizou as atividades da apostila. Aí eu preparei para vocês essa atividade aqui impressa, que continua explicando sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Olha lá o que o acento agudo está falando para você. Ei, eu sou o acento agudo. Indico sempre que a vogal tem um som aberto. Aí, olha lá, o circunflexo ficou meio bravinho e falou: e eu? Eu sou o acento circunflexo. A vogal tem som fechado quando eu estou por cima. Olha como ele está se exibindo, né? Então, ele também está explicando que ele tem o som fechado. Daí também está pedindo para vocês treinarem um pouquinho mais para recortar de jornal e revista palavrinhas com acento agudo e acento circunflexo. Pode ser, se você não achar a revista e o jornal, não tem problema. Você pode pedir ajuda de um adulto para você estar escrevendo, tudo bem? A próxima atividade, eu fiz uma atividade de cópia. Então, você vai ler esse texto, observando principalmente os acentos e depois copiar em seu caderninho. Aproveite para caprichar na letra, para ter um bom traçado futuramente. E se você já tem um bom traçado, melhor ainda, continue treinando para ele ficar cada vez mais lindo. Bom, essa foi a atividade de hoje. Eu espero que vocês façam tudo com muito amor. E até amanhã. Beijo!